Livro dos Salmos, capítulo 23, versículo de número 1. Glória a Deus. Apenas um versículo para a nossa meditação para essa noite. Salmos, capítulo de número 23, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salmos capítulo 23, versículo 1, todos acharam? Amém. Versículo 1 nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mais uma vez, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Já que todos puderam ler e também falar todos, vamos repetir novamente. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode se sentar, amém? Glorificando a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Salmos de número 23. Um salmo bastante conhecido por todos, até por aqueles que não é praticante da Bíblia Sagrada. Se você encontrar no livro de Salmos ou citações de Salmos capítulo 23, nós vamos ver que eles também está escrito em esculturas de madeira. Vamos ver Salmos 23 escrito nos guardanapos, panos de pratos. Até mesmo quem costuma deixar a Bíblia aberta no Salmo 23 na sua mesa, na sua estante. No Salmo 23 também está nas estampas, nas colagens dos carros, aqueles que adeptam aos Salmos 23. Mas este salmo ele tem uma profundidade e uma significação para as nossas vidas. O Salmo 23 é um salmo de Davi, onde Davi expressa as suas palavras como o Senhor, tendo como seu pastor. E Davi, ele vai falar no versículo 1, versículo que lemos, que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Isso muitas das vezes, essa palavra, ela até causa alguns conflitos em amantes da Bíblia, porque alguns questionam porque ainda mesmo assim falta alguma coisa. Mesmo declarando que o Senhor é o pastor e nada faltará, mesmo assim as pessoas questionam porque ainda falta alguma coisa. Eu já vi e presenciei muitas pessoas declarando que ainda falta pão na mesa, falta dinheiro, falta até mesmo uma porta de emprego. Mas Salmo 23, versículo 1 não está só baseado nisso, de questionarmos que ainda falta alguma coisa. O Salmo 23, ele é a plena confiança e convicção em Deus. Aleluia! Então, para te chamar a atenção, o Salmo 23, ele fala sobre confiança, confiar no Senhor. Não só também a parte de confiar no Senhor, mas ter a presença do Senhor na sua vida. Então o salmista Davi, ele expressa que se o Senhor é o seu pastor, nada faltará. Ele está dizendo que nada vai faltar na sua vida. E ainda mesmo que falte alguma coisa, mas eu quero te chamar a atenção que essa falta não é falta de valores, não é falta de objetos,
Não é falta, aleluia, até mesmo que alguns questionam, falta de alimento, falta de dinheiro, mas é a falta da presença de Deus. Aleluia! Eu vou repetir para que você possa gravar na sua memória que não é falta de dinheiro, não é falta de objetos, não é falta de valores, mas é falta da presença de Deus. Porque se o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar, ou seja, a presença dele não vai nos faltar. Eu já tenho uma palavra para alguém essa noite: pode faltar o pão na tua mesa, mas não vai faltar a presença dele na tua casa. Pode faltar dinheiro no teu banco, na tua conta bancária, mas não vai faltar a presença dele na tua vida. Pode faltar valores, objetos ou qualquer coisa que você esteja precisando, mas o foco principal do Salmo 23 é: não vai faltar a presença de Jesus, porque se Ele é o teu pastor, Ele não vai deixar faltar nada na tua casa, não vai deixar faltar nada na tua família, não vai deixar faltar nada na tua despensa. E ainda que se falte alguma coisa, o nosso Senhor, como o Senhor ministrou ao meu coração, e eu gostaria de revelar à igreja, que assim como ainda que falta alguma coisa, mas haverá uma intervenção divina na tua vida. E pastor, e como que funciona essa intervenção divina? Ainda que chega ao ápice do problema, o meu Deus não vai deixar chegar ao ápice do problema, porque a intervenção divina vai chegar antes e vai chegar com socorro. E quando nós falamos como a intervenção divina, nós falamos como um milagre no meio do problema. Ou seja, ainda que falte algo na tua mesa, Deus não vai chegar ao ápice do problema, porque Ele vai chegar com escape, vai chegar com uma intervenção divina, vai chegar com um milagre, e o nome do Senhor será glorificado. E como, aleluia, nós vamos ver essa intervenção divina quando nós falamos sobre a presença de Deus. Quando nós falamos sobre o Salmo 23, o que o Espírito Santo nos revela é que essa presença do Senhor é uma presença aonde o nosso próprio Deus nos conhece, aonde o nosso próprio Deus não nos deixa desamparado. E é aí que o salmista Davi, ele começa a declarar que nada vai faltar, não vai faltar a presença do pastor da minha alma, não vai faltar a presença do Senhor, que é o meu Deus. E quando nós falamos sobre a presença, nós também podemos se atentar para uma palavra específica que se encaixa com o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações sobre ausência. Então eu quero te informar que Davi, ele estava declarando que o Senhor é o seu pastor, porque na tua vida não vai faltar esta ausência de Deus na tua vida, porque se ele confia em Deus, Deus não vai deixar ele ausente, mas Deus vai ser presente na vida de Davi. E eu tenho uma palavra para alguém: Deus vai ser presente na tua vida e não vai deixar você ausente. Deus vai ser presente na tua vida, eu vou declarar novamente, e não vai te deixar ausente. Ou seja, o que é isso, pregador? É a ausência de alguma pessoa, é a ausência de algo que se foi, é a ausência de algo que se partiu, é a ausência de alguém que não já está mais entre nós. Mas no teu caso, meu irmão, não será diferente. No teu caso não será esta falta, mas no teu caso será a presença de Deus na tua vida. Assim como Moisés, ele declarou e disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não iremos. Porque Moisés, ele queria a presença de Deus no seu caminhar juntamente com o povo. Então o que Davi está expressando é que não vai faltar a presença dele na minha vida. E a palavra de Deus para nós é:
Podem amigos se ausentarem de você, mas o meu Jesus, Ele não vai se ausentar de você. Pode pessoas se ausentarem da tua vida, mas o meu Deus não vai se ausentar de você. Pode os seus familiares se ausentarem de você, mas o meu Senhor não vai se ausentar de ti, diz o Senhor. Podem alguém se afastar, mas o meu Deus não vai deixar você órfão, porque Ele é pai de órfãos. Aleluia! E quando nós clamamos e nós analisamos o Salmos 23, que falamos sobre confiar no Senhor, é uma confiança convicta, de fé e perseverança no Senhor. É por isso que aqueles que confiam no Senhor, Ele não vai ter falta de nada, porque principal Ele já tem, pastor Douglas, é a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia! E se nós temos a presença de Deus nas nossas vidas, nada vai nos faltar. E ainda que falte, como já foi ministrado pelo Espírito de Deus, haverá uma intervenção divina da parte de Deus sobre a sua vida. Haverá um milagre. E como funciona essa intervenção divina? É quando, aleluia, no meio do processo do problema, o meu Deus, Ele chega com socorro. O meu Deus, Ele chega no momento certo. Vem comigo para a Bíblia. A Bíblia Sagrada nos diz que Agar, ela foi ao deserto com o menino, e agora ela, com medo do menino morrer, ela deixa o menino a uma distância, a um tiro de flecha. E quando ela pensou que o menino iria morrer, aleluia, houve uma intervenção divina, a qual o anjo do Senhor chegou até o deserto e disse: Agar, o que tu fazes aí? Eu ouvi o choro do menino, agora volte para o caminho, porque este menino tem promessa. E nós vemos a intervenção divina quando Daniel foi jogado na cova dos leões, e o rei ficou preocupado, e a palavra do Senhor diz que agora o rei foi até a cova e perguntou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que tu estás vivo? E a palavra do Senhor diz que agora Daniel, ele brada dentro da cova e diz: ó rei, meu Senhor vive para todo sempre. O meu Deus, intervenção divina, enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, e nada me fez algum dano, porque em mim foi achado inocência. Outra palavra de Deus que nós vemos, intervenção divina do Pai, é que quando os discípulos estavam no barco, e agora veio uma tão grande tempestade, que eles pensaram que iria naufragar, mas houve, Lucas, uma intervenção divina andando por cima das águas. E quem era? Jesus de Nazaré. Eles pensaram que era um fantasma, mas Jesus declarou: sou eu, não temais. Ele cessou o vento, ele cessou a tempestade, e se fez grande bonança. A palavra de Deus diz também, aleluia, que aquela mulher, a viúva de Naim, estava saindo da cidade para enterrar o seu filho, porque, aleluia, assim, aleluia, no velório é assim, acontece dois momentos: o momento do velatório e o momento de quando vai enterrar a pessoa. E aquela mulher já estava indo enterrar o seu filho, mas houve no meio do caminho uma intervenção divina, que quando Jesus parou aquele cotejo, ele disse, tocou no esquife e disse: menino, levanta-te. E o menino ressuscitou. E eu não sei se você já pegou a palavra, mas eu tenho uma palavra para você essa noite, da parte de Deus. Haverá uma intervenção divina na tua casa, haverá uma intervenção divina na tua família, haverá uma intervenção divina no teu ministério, haverá uma intervenção divina no teu trabalho. Se você crê, o milagre vai chegar. Aleluia! Mas eu quero te chamar a atenção sobre o Salmos 23, a qual o Senhor nos revela que quando Davi ele expressa, ele poderia muito bem expressar: o Senhor é o meu Deus. Ele poderia também expressar: o Senhor é o meu Pai. Mas Davi expressa: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Versículo de número 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Leva-me para junto das águas de descanso. Versículo de número 3: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Glória a Deus. Os 3 versículos, se você analisar muito bem a palavra de Deus, Davi, ele vai se expressar como Deus, tendo-o como seu pastor, porque ele compara o cuidado de um pastor de ovelhas. Eu vou repetir. Davi se expressa ao Senhor como seu pastor, porque ele compara esse cuidado com um pastor de ovelhas. Pregador, e o que um pastor de ovelhas ele faz? Ele cuida das suas ovelhas. Glória a Deus. Ele apacenta as suas ovelhas. Ele zela pelas suas ovelhas. Ele conduz as suas ovelhas pelos caminhos verdejantes. Um pastor de ovelhas, ele guia a sua ovelha para pastos verdejantes, para águas correntes. Um pastor de ovelhas tem como a sua ferramenta, o seu cajado para conduzir as suas ovelhas. Aleluia. E Davi, ele se expressa ao ver o cuidado de um pastor de ovelhas, e ele diz: assim como o pastor cuida das suas ovelhas, assim sou eu nas mãos de Deus. Aleluia. Tomando para si o seu cuidado. Sabe o que é isso, meu irmão? Quando você confia no Senhor e tem Ele como seu pastor, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Aleluia. Ele cuida de você nos detalhes. Ele cuida de você, aleluia, nos minutos, nos segundos, nas horas em que você passa a confiar nele. E olha o que ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Em contrapartida, nós vamos ver em João capítulo 10, a qual Jesus se expressa como pastor de ovelhas, e ele diz: aquele que não sobe pela porta das ovelhas, mas sobe para outro lugar, é ladrão e salteador. Mas olha o que Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. Aquele que vem até mim, ele vai entrar, vai encontrar pastagens. Glória a Deus. E ele diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aquele que confia no Senhor, ele tem uma vida abundante nele. Glória a Deus. E Jesus, quando ele ilustra em João capítulo 10 que ele é o pastor, aleluia, ele está dizendo: eu cuido das minhas ovelhas, porque está escrito: eu dou a minha vida pelas suas ovelhas. E é assim com Cristo, com as nossas vidas. Ele deu a sua vida por cada ovelha que está aqui essa noite. Glória a Deus. Por cada ovelha que está aqui sentado esta noite, ouvindo a palavra de Deus. E você sabe, aleluia, que o seu pastor Cristo, é muito bem verdade que Ele nos deixou as lideranças, que são os pastores que estão aqui esta noite, para guiar o rebanho de Cristo. Mas também Ele é o pastor, como diz o apóstolo Paulo, pastor e bispo das nossas almas. E nesta noite Ele nos conduz com o seu cajado e com o seu bordão, e Ele está dizendo: deixa eu te levar para as águas tranquilas, deixa eu te mostrar o meu amor, deixa eu te levar, deixa eu cuidar de você. Se você confiar em mim, eu não me ausentarei da tua vida, eu não me ausentarei da tua casa, eu não me ausentarei da tua parentela, mas eu serei contigo por onde quer que fores, diz o Senhor. Porque um pastor, ele usa o seu cajado e o seu bordão para guiar as suas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. E olha que interessante, todas
todas as pessoas que conduziram ovelhas, conduziram o rebanho, foram chamados para uma liderança. Vamos para a Bíblia. Moisés, quando estava com seu sogro Jetro nas terras de Midian, o seu sogro Jetro deixou Moisés para cuidar do seu rebanho. Mas mal sabia que logo Moisés seria um grande líder espiritual. As ovelhas, aleluia, era só uma preparação para aquilo que Deus haveria de revelar a Moisés no monte. Aleluia. Nós vamos ver também o próprio Davi. Ao ser jovem, ele já cuidava das ovelhas de seu pai Jessé. E o cuidado de Davi, aleluia, pelas ovelhas de seu pai era tão grande que não teve vez nem para o urso e nem para o leão. Porque também, logo mais, Davi seria um grande líder espiritual, um grande rei na face da terra. E olha que paradoxal, nós vamos ver que também, aleluia, quando Jesus foi chamar um certo homem pescando Pedro, aleluia, Pedro estava pescando e Jesus disse para ele: Pedro, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Já era uma evidência do seu chamado, que ele seria pescador de homens. Mas quando Pedro negou Jesus 3 vezes, quando Jesus foi crucificado na cruz, quando Jesus ressuscita, e agora, aleluia, quando Jesus aparece ressurreto para os seus discípulos, para Maria, a Bíblia diz que agora Pedro estava pescando no lago, de repente aparece Jesus novamente, e aí Jesus vai ter um particular com Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E qual foi a mensagem de Jesus para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. É só quem está entendendo a mensagem nessa noite. É só para quem está entendendo a mensagem. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus perguntou novamente: Pedro, tu me amas? Jesus, tu sabes que eu te amo. Pedro, se prepara, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus, para tirar a condenação da negação a qual foi rejeitado na cruz, aleluia, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pedro agora com o coração contristado e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, se prepara, porque tem uma grande liderança nas tuas mãos. Apacenta as minhas ovelhas. Sim, Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Deus, oh, aleluia, Deus tem chamado para grandes líderes, para grandes pessoas, a qual o Senhor já revelou, o Senhor já ministrou, e o Senhor está dizendo: só basta o cajado e o bordão na tua mão, porque o rebanho eu vou te dar, diz o Senhor. Sim, Deus, aleluia. Você está entendendo a mensagem nessa noite? Glória a Deus. Onde está o rebanho de Cristo aqui essa noite? Deixa eu ver. Porque também nós estamos debaixo de um pastorado, nós também estamos debaixo, aleluia, de um cajado que nos rege, de um cajado e um bordão que nos sustenta, que é onde nós somos apacentados. Mas acima de tudo também nós temos Deus que apacenta tudo e todos no seu rebanho, no corpo unido em Cristo Jesus. Glória a Deus, oh Senhor, aleluia. Mas a palavra de Deus que ecoa aqui nesse altar é: você vai ficar sem a presença dele? Vai deixar Cristo se ausentar da tua casa? A não ser que você queira, porque o que o Espírito Santo ministrou, essa é a verdade. A não ser que você queira que eu ausente da tua vida. Pelo contrário, se você me aceitar dentro da tua casa, da tua vida, eu faço parte contigo. Se você confiar, eu serei o teu pastor que vai te guiar, diz o Senhor. Porque, aleluia, quando ele guia, olha o que Davi diz. Aleluia, a Bíblia diz no capítulo 23,
No versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, confiança, não temerei mal algum, porque o meu pastor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. No momento do teu medo, meu irmão, no momento da adversidade, Deus vai te consolar e não vai faltar consolo para a tua vida, diz o Senhor. E Ele vai preparar uma mesa na presença dos teus adversários, e Ele vai ungir a tua cabeça. Um pastor de ovelhas, ele unge as suas ovelhas. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A unção que um pastor derrama sobre as suas ovelhas, a unção da proteção, aleluia, a unção do renovo. E como já foi ministrado, aleluia, até mesmo pelo pastor Douglas na igreja que nós somos com os jovens, quando o Senhor Jesus ilustra, quando, aleluia, a palavra diz que agora uma ovelha se ausentou do rebanho, o homem, o pastor, deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Aleluia! Meu irmão, você pode, como já foi ministrado sobre o livre-arbítrio, você pode até dizer não para Cristo, você pode até dizer não para Ele, mas o cajado dele vai te puxar. Você pode bater o pé quantas vezes for e dizer que quer ir para um outro caminho, o pastor vai atrás de você. Glória a Deus. E ele vai atrás com o cajado, porque o cajado corrige, o cajado consola, o cajado apacenta, até porque ele corrige a quem ele ama. E se você, aleluia, não quer se ausentar de Cristo e não quer que Cristo se ausente de você, então permaneça que o caminho que o pastor está te direcionando. E sabe qual é o caminho? É a grande Canaã, a nova Jerusalém, a vida eterna. Porque Jesus ilustrou que ele deixou as 99, foi atrás de uma que se perdeu. E Davi estava se sentindo neste cuidado. Este é o pastor que me guia pelo caminho, que me guia pelas veredas da justiça. E para aqueles que confiam no Senhor, no versículo final, a qual Davi diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Sabe o que é bondade e misericórdia? É um atributo de Deus. O atributo de Deus é uma característica pessoal de Deus. Deus, em seu atributo, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é amor. A Bíblia diz também que Ele é tardio em irar-se, mas Ele ira também. Mas isso é um atributo de Deus. Então, se você confia em Deus, meu irmão, se prepare para viver bondade e misericórdia de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu tenho uma palavra para alguém nesta noite. 2026, se você confiar em Deus, não vai faltar bondade e misericórdia na tua vida, não vai faltar atributos de Deus na tua vida, não vai faltar bondade e misericórdia. Sabe por quê? Porque todos aqueles que confiam em Deus, diz a palavra no livro de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Glória a Deus. Você já entendeu essa palavra? Todas as coisas cooperam para o bem. Mas não só está neste versículo, para aqueles, não é para todos, aqueles que mantêm o seu propósito, que se mantêm firmes no propósito, todas as coisas cooperam para o bem. Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, essa palavra é de Deus para a tua vida essa noite. Deus não vai se ausentar de ti, se você confia. Aquele que confia descansa. E como diz a palavra, aquele que te guarda não dorme. Mas pregador, ainda falta algumas coisas na minha vida. Ou eu sou apegado com coisas materiais. Pregador, falta pão na mesa.
Pregador, falta algo para eu conquistar. Mas, meu irmão, a chave, como diz o pastor Douglas, a chave para você ter é Cristo primeiramente na tua vida. É Jesus tendo prioridade na tua vida, tendo Jesus como prioridade na tua casa, e as demais coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Eu convido você a se colocar de pé para nós orarmos ao Senhor. Se o Senhor é o teu pastor, nada